bicho, isso é muito bom. E Silvio também foi em relação a isso também. E chegou onde chegou. E todo mundo, assim, a gente para nos cantos. Eu vi sua entrevista com o Rufo, ele te entrevistando. Achei sensacional, velho. Esse pessoal de São Paulo aí, você tem uma penetração muito forte. E Rufo, velho, é o cara que eu escuto na Jovem Pan. Alex Rufo é amigo de longas datas. Alex Rufo era, você que não sabe, eu vou contar até a história de Alex. Alex era foto, hoje ele é muito conhecido por estar na Jovem Pan, justamente. Eu não conheço não, ele não. Fazendo, Não, assim, não sei quem é mesmo. falando sobre carro, mas ele foi fotógrafo de Fórmula 1. Ele rodou o mundo antes de entrar mais nessa área de carro. Mas ele rodou o mundo acompanhando os caras de Fórmula 1. É um cara altamente culto, o cara fala, enfim, morou lá fora há muito tempo. Então... Mas ele tem um respeito danado contigo, velho, em relação a... Ele fez questão de te entrevistar pra botar no canal dele, né? Inclusive não só foi uma vez, não. Eu já tive algumas participações num programa dele, na televisão. Inclusive ele pede lá umas gravações, a gente troca umas pautas. Eu, inclusive, dei uma entrevista pra Alex há muito tempo na Jovem Pan, falando sobre carro elétrico. Porque hoje o carro elétrico tá muito em onda, mas eu já conversei com ele há mais de... Pô, já tem muitos anos, sei lá, 7, 8 anos. Ah, não, foi uma entrevista mais recente que eu vi. Foi, eu já conversei com ele. Porque assim, o que eu conversei com ele há 8 anos, na época era só na rádio. E já tinha essa ideia do carro elétrico? Não, já tinha, né? Na verdade, é só pra gente pontuar, né? Sobre carro elétrico. Isso. Até a minha posição. O carro elétrico, na verdade, ele existe há mais de 100 anos. Muita gente tá pensando que o carro elétrico nasceu ontem. Eu não sabia disso. Então, assim, na verdade, para tentar mais ou menos dizer que a história é o seguinte: antigamente os carros eram elétricos e Henry Ford lançou o Ford T nos anos 20 e tal, e conseguiu fazer o carro popularizar. Você imagina que você tinha os carros lá hoje custando, vamos chutar aqui, vai, 100 mil reais. De repente o cara lança um carro por 20 mil reais. Então, a combustão. Então, a gasolina e a diesel. Então, ele praticamente matou a história do carro elétrico. Né? Então, assim, você foi lá atrás, ficou de lá para cá, a coisa foi ficando de stand-by. Os motores a combustão foram evoluindo. Né? Você, nos anos 80, você tinha carro fazendo 2 km com litro, anos 70. Caramba. Né? E hoje em dia, você tem carro fazendo aí beirando 30 km com litro, passando de 20 km, 30. Então... O elétrico voltou nessa fase, mas as pessoas estão esquecendo. Mas já vinha o híbrido, né? Antes do elétrico vinha... Na verdade não. Tentativas, né? Você tem N tentativas aí, né? Eu já dirigi carro a hidrogênio. Caramba. Já fui dirigir carro hidrogênio na Coreia do Sul, já dirigi lá, já dirigi aqui na fábrica da Toyota. Então, você já tem outras fases. Tá todo mundo trabalhando em outras coisas. Muita gente está pensando que o carro elétrico veio aqui para mudar o mundo. Não mudou nada. O carro elétrico não vai mudar, ele vai conviver muito aí com os carros a combustão, muito tempo. Ele vem para complementar, é nicho. Com esse barulho todinho que está se fazendo aí de carro elétrico hoje, não tem 2% de carro elétrico, a participação dele no mercado não é 2%. Daí você imagine, com esse barulho todinho que a BYD, que os chineses estão fazendo, os caras não atingiram 2%. O que dizer chegar em 5%, chegar em 10%, e o que falar em substituir? Não vai. É mesmo, assim, só para você entender. Não vai a curto prazo, né? Mas acho que para futuro... Não dá para falar em futuro, cara. A minha formação jornalística, ela precisa dizer o seguinte: a gente trabalha muito com o lead, que são as informações básicas que você tem que responder imediatamente. O que, quando, onde, como, por quê. Não dá para dizer no futuro. Quando é o futuro? Porque o seu futuro aqui, segundo, 5 segundos, ele pode ser muito ou pode ser pouco. Você chegou aqui atrasado, rapaz, por causa de 5 minutos eu não consegui chegar no banheiro. Disse, pois foi muito, né? Foi pra uma desinteria. Se cagou tudo. É muito. Agora, se você disser aqui, esperei aqui um ônibus, esperei um banco, tá, 5 segundos não é nada. Para você correr de uma bala, pode não ser suficiente. Então, assim, é preciso que as coisas tenham tempo. Não é amanhã. Amanhã quando? Quando é que vai ser? No futuro. O futuro quando? Eu preciso saber quando é. Porque, assim, o chinês está investindo muito nisso. Eu cubro essa área aí, essa área automotiva, eu estou nisso há mais de 20 anos. E quando eu entrei nisso aqui, as pessoas já começavam a falar em carro elétrico. Há mais de 20 anos eu escrevi lá uma matéria para o Jornal do Comércio. São Paulo se prepara para receber os carros elétricos. Continua se preparando, hein? Há mais de 20 anos. Continua se preparando, né? Então, assim, é preciso que as pessoas tenham uma noção, sejam mais precisas no que elas querem dizer. Eu não sou contra. Mas às vezes o cara diz assim, carro elétrico, por conta de... Aí já entra a questão do preço da gasolina e tal, mas não sabe que irão existir outras variáveis também para o carro elétrico, né? Claro, na verdade as pessoas falam aqui do carro elétrico como se o carro elétrico fosse realmente a última invenção do mundo. Eu já disse a você que eu já dirigi outras coisas aqui. A tecnologia está aí, os carros estão avançando.
Mas o carro elétrico, ele dá muito trabalho. A gente tem energia aqui, a gente tem outros meios. Vocês vão ver aí, vejam bem, vocês vão falar muito ainda sobre o carro híbrido flex, ou híbrido a etanol. Não é? Assim, a gente vai ouvir falar muito isso. O grupo Stellantis, que tem marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, eles defendem muito isso. Por exemplo, por quê? As pessoas pensam que o carro elétrico ele não polui, mas ele não polui do cano de escape para fora. Porque do escape para dentro, meu amigo, ele tem. é outra história. Você fazer um carro elétrico, já existem estudos demonstrando aqui que se você usar um carro a etanol híbrido, no final das contas, ele vai ser muito mais interessante do que fazer um carro elétrico. Porque você tem o descarte da bateria, você tem as dificuldades, você tem a autonomia, você tem o recurso empregado naquilo ali. Então, muitas vezes o cara usa aqui energia, mas energia é produzida no carvão. Então, assim, é outra história. Queima danado, né? Aí é outra que história. Outra coisa, essa coisa de carro elétrico aí, ele depende muito de mercados onde tiver. Por exemplo, a Europa não tem etanol, a Europa não tem petróleo, a Europa não tem energia, a Europa só tem o dinheiro para comprar. Ela diz, derrama aqui que eu compro e pago. Isso é uma situação. Agora o Brasil cuida das florestas há 500 anos. E o cara vai querer empurrar aqui, carro elétrico, o cara diz, espera aí, eu tenho aqui etanol, eu tenho petróleo, eu tenho outras situações e eu não preciso do carro elétrico, porque eu tenho outras soluções, inclusive aqui, bem viáveis. Então, é feito você vender casaco de frio pra gente no Nordeste. O cara dizer, pô, bicho, beleza, isso aqui funciona bem em São Paulo, funciona bem no sul do país, mas pra gente não. A gente tem outras energias alternativas. Até porque, se você não tem, realmente, eu lamento. Mas é mais ou menos essa história. Por mercados. Eles estão pesados nisso. Se tu tivesse agora no swap, não foi? Com uma remessa gigantesca de carros vindo pra cá. Deixa eu fazer essa pergunta. Eu tive, inclusive, no México, semana passada lá, para conhecer o novo carro da BYD, um carro híbrido. E eu acredito muito no híbrido. As pessoas estão começando a despertar mais para o híbrido. Não é? Porque essa coisa realmente é uma solução interessante, porque ela consegue mesclar as duas coisas. Dizem até que os engenheiros nem curtiam muito isso, porque diziam que era uma gambiarra. Não era nem uma coisa, nem outra. Mas do ponto de vista prático, de eficiência, o carro híbrido tem demonstrado aí uma situação muito interessante. Tu quer falar do que, chefe? Então, tu tivesse lá naquele gigante lá da BYD, aquele navio gigantesco, realmente o negócio é pressão. Pelo que eu vi nas suas imagens ali, a situação realmente é top. O chinês vai dominar o planeta de tudo que é jeito. Não tem pra onde correr. Ele tá fazendo tudo do jeito dele. Mas a pergunta é a seguinte. Tu acha que esse negócio de carrinho elétrico, os carros elétricos, vai vingar, senhor? Veja só, primeiro uma coisa, que as pessoas têm muito medo dos chineses. As pessoas falam que o chinês vai acabar. Vem cá, eu tava conversando uma vez com o presidente da Renault. Não é o chinês, é o carro. Esqueça o chinês, homem. Ele chegou lá, o presidente da Renault aqui, ele até conversou numa coisa muito interessante. Aí, então, os chineses chegando, ele sim. Mas a gente sempre brigou aqui. A gente já brigava com os ingleses. A gente brigava com os americanos. A gente brigava com os japoneses para vender carro. Então, assim, a gente briga só com potência. No mercado automotivo não tem ninguém pequeno. Então pode vir chinês, pode vir americano, pode vir inglês, que a briga ela é grande realmente entre potências. Então os caras também vão ter aqui as respostas dele. Sobre o que se ele vai realmente pegar, ele já pegou, só que a participação do carro elétrico, ela vai ser muito menor do que as pessoas imaginam. Entendi. Primeiro que as pessoas assim, não veio para substituir, ela veio para ficar lá, é nicho. Eu estou dizendo a você aqui que hoje não tem 2% do mercado. Como é que isso vai ter 10%? Vamos imaginando na melhor das hipóteses vai ter 20%. Assim, hoje a gente tem diesel, a gente tem GNV, a gente tem etanol, a gente tem gasolina. Ele vai chegar ali, vai ter uma participação dele e vai, Chape. Porque tem uma outra situação também. Os carros hoje, eles oferecem muitas coisas interessantes que as pessoas querem. Tem gente que tem o público que ele quer a coisa diferente. As pessoas perguntam lá, se eu teria um carro elétrico, até teria. É isso que eu ia perguntar agora. Hein? Teria, porque eu tenho outros carros, eu tenho um carro antigo em casa. Como o Chape de lá, eu tenho um lixo de rico, tenho um bomba, eu tenho um carro antigo, eu tenho 4 carros lá. Eu gosto de carro diferente. E teria, sim, um carro elétrico. Agora, eu não teria somente um carro elétrico na minha casa. Se fosse para você só ter um carro elétrico, aí realmente eu não. Tu tá falando então que é tipo um conversível que tem. Claro. Por exemplo, você tem um conversível. Aí anda no final de semana, assim, ali. Agora. Dois. Mas assim, é mercado. Porque todo mundo. Carro de luxo existe há muito tempo, carro conversível existe há muito tempo. Agora, por que o pessoal não compra? Porque é caro. Eu acho assim, sabe? O elétrico
Ele vem, tem a tecnologia dele. Inclusive, lá em Florianópolis, quando eu estive lá, eu andei num Golf GTE. Certo. Tá ligado? É uma cipuada. Os caras, tu acelera, não escuta nada. E Não quem escuta anda é nada, ele. O isso Golf é GTE é o top. peste pra correr. É elétrico. É híbrido, é híbrido. Híbrido, né? Híbrido. Mas, enfim, É eletrificado, vai, que eles usam. Tem o meio termo da situação. Mas eu acho o seguinte, o carro elétrico para vingar aqui no Brasil, Tu acha que demora, Chape? com essa renda que o brasileiro recebe, É, porque é caro. um salário mínimo e acabou. É, pra vingar. Quem tem cash mesmo não vai andar nesses carros. Eu acho que não. Mas mesmo lá A fora, assim, diferença de preço Não, é grande. assim, É deixa eu, muito se eu- grande, se eu pô. concluir meu raciocínio. Um popular é 115. Não é querendo atrapalhar o mestre, não, mas é uma opinião minha. A gente tá falando sobre veículos, É. entendeu? Então, assim, o brasileiro recebe pouco. Quem tem dinheiro já pula para um negócio mais organizado. E vai ter o apaixonado que irá possuir um elétrico. Mas um carro elétrico hoje em dia é caro, boy. É muito caro. Muito caro. De 100 pra lá chutado. É. Aí o cara não tem um cash O à popular, vista. né? O cara vai para onde? Do financiamento. Aí vem com o CPF. Aí começa a não Meu ter Deus aprovação do de cadastro. Aí E vai o pra fechar. chinês está pedindo um absurdo para vender o carro. Aí depois diz que os carros é uma bomba. Não tem carro bomba. Não tem, não existe, né, O Chape? poder aquisitivo tá ruim. Existe o dono de carro, né? E existem umas coisas mais complicadas. Feito eu vi na internet, o cara querendo pegar um carro elétrico para viajar pro Ceará e parou no meio do caminho, não tinha onde abastecer, carregar a bateria. Essa é a Olha, dificuldade, tem uma né? outra coisa. O carro Entendeu? elétrico, ele tem mais perguntas do que respostas. É, verdade. Isso Você é verdade. tem mais pergunta a fazer do carro elétrico do que resposta ele tem para lhe dar. Mas, Silvio, isso daí não seria como quando teve o aperfeiçoamento, a indústria fordista vendo também, não teria muito mais perguntas também do que respostas naquela época? Não, mas aí você já tem uma tecnologia dominada. Eu estou falando o seguinte, veja, a gente foi para a Lua há 50 anos. É. Por que a gente não vive indo para a Lua? Porque a gente ainda não descobriu um jeito de fazer uma viagem para a Lua por R$1.000. É muito caro. A questão é custo. E tem Veja, gente que não acredita, né? Que aquilo ali é feito, sei lá, vai subir o pico do Everest. Aquilo só presta pro cara fazer o Só surf e uma botar lá e vez, é. voltei, E não faz atingi o meu sentido ele limite, certo. E, né, você tá indo lá, o custo é muito alto de se chegar ali. Eles ainda, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, sobre elétrico, sobre vai ter lá na frente amanhã. Pô, eu tô falando aqui hoje, o que se tem de público, do que a gente tem de palpável, é que não dá para você imaginar que vai ter carro elétrico para todo mundo amanhã. Ponto. Isso aqui hoje é fato. Agora, se amanhã o cara inventa lá descobre um mineral utrânio, zitrânio, quinquânio, que consegue fazer aqui um carro desse rodar 10 mil quilômetros, que consegue fazer uma bateria dessa durar dura 50 muito, anos, é. aí tudo bem. Mas eu estou dizendo que hoje, ontem e há 20 anos ela não tinha. Os caras estão trabalhando para ver o que é. Mas eles ainda não encontraram. É a mesma história. Aqui vocês são os caras um pouco mais novos, mas certamente alguém que está vendo aqui vai lembrar. Eu já vi o cara entrar na escola de samba voando aqui com aquele negócio nas costas, feito um drone, feito um jato. Nas Olimpíadas, acho que Los Angeles, sei lá, eu era menino, o cara chegou voando com aquilo nas Pô, costas. foi mesmo. Por que a gente não vive voando hoje, 30 anos depois, 40 anos depois? Porque aquilo é caro. É. Aquilo ali só presta pra gente ver. Mas do ponto de vista prático, de resultado, e a gente não consegue fazer essa equação. Porque carro elétrico ele tem que ser bom para quem vende, para quem compra, né? Tem que ter tudo e pro isso. mercado. né? Então, assim, ele não pode ser bom É, só eu até pra um questionei lado. com você em relação a ser chinês. Ah, pô, porque. Não, essa Achei- briga do chinês aí, isso até já ficou para trás. A gente mesmo aqui, se você for olhar seu iPhone, é possível até que ele tenha É, sido é produzido verdade. Quase na que China. 100%. É. E a isso é autonomia verdade. de um carro elétrico desse hoje? Tipo, carreguei meu carro, quantos quilômetros Não, aí ali? depende muito, tem, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que ele não tem nenhum atrativo. Normalmente nas tecnologias, se você está implantando aqui, sei lá, vou dar um exemplo, se eu estou implantando aqui uma tecnologia de internet, sei lá, eu vou distribuir computador, para que as pessoas possam começar a usar. No carro elétrico, não. Eles querem implantar a história do carro elétrico aqui, quer que você que pague a conta. Então, assim, você que tem que pagar toda essa desvantagem do carro elétrico, porque ela tem muita desvantagem, né? Eu estava dizendo aqui até a Chape, mais cedo, a gente estava comentando, eu digo, imagine só aqui, um cara bonitão, uma mulher bonitona, impecável. Todo saradão, tá, aquela coisa toda. Pô, é muito bonito o produto. Como produto, o carro elétrico ele é apaixonante. Você anda aqui no carro elétrico, eu duvido você dar uma volta no carro elétrico e você não gostar. É impressionante. mesmo. Agora, Macio, só que silencioso. aquilo ali, ele vem com um pacote. Aí você casar com essa pessoa toda bonitona, quando chega lá depois em casa, rapaz, é problemático, problema. dá aquela confusão, não toma banho, Aí, tem meu chulé, amigo, tem... cai fora. Tem uns pontos que eu dei uma olhadinha.
A primeira reclamação foi a questão da duração dessa bateria, dessa carga, que não tem conseguido cumprir aquele trajeto prometido. O segundo foi a seguradora, vê lá, o carro perdeu ali a bateria, a seguradora veio remover o veículo, só que a seguradora ela tem que remover o veículo para o posto mais próximo. Só que o posto mais próximo Não tem, não tinha a tecnologia para alimentar a bateria. Esse é o problema. de recarga do veículo. Assim. Então a gente. É um processo ainda de preparo do mercado Olha, para os postos ofertarem essa recarga. Eu tive também. no Shopping Rio Mar um dia desse, cheguei lá, era 4h50 da tarde, no sábado, e tava uma BMW e uma outra coisa lá que eu não recordo assim a história dele, mas tava os dois carregando a bateria. E saí de 10 horas da noite, os carros estavam lá, eu digo, pelo amor de Deus, pô. Quantas horas? De 4h50 às 10 da noite, Caramba. engatado. Eu digo, pelo amor de Deus, ou realmente ele demora muito pra carregar, ou esse cara tá economizando energia em casa. Eu já andei muito de carro Tá elétrico. entendendo como é, mas eu digo, como é que pode um negócio desse? Eu até fiz um vídeo. Se abraça aí pra tu ver como é que é. Mas não abraça, aguenta não. playboy. O tempo da moleste tá carregando. Mas essa pô. recarga é gratuita não, né? Eles cobram. Meu né? irmão, não sei se é no gratuito shopping, ou no não. shopping é gratuito ainda. No shopping Eu não gratuito. sei. Na verdade, Nos postos já tem alguns já Porque também, cobrando se você o começar a quilowatt. cobrar pela energia, meu irmão, então serve de quê? É. Vai Vai chegar, servir de vai nada. chegar, vai chegar. Se chegar nesse nível, é melhor tá andando nos combustão, boy. Mas É verdade. os postos estão cobrando por quilowatt, assim. Ou por hora. Tem um mecanismo Veja de só, cobrança. o que é que acontece aí hoje? Você tem até algumas marcas, elas dão o carregador, pessoa, mas é um carregador mais fraquinho para você passar lá 10 horas, 8 carregando. Diferente, se você quiser um carregador bom mesmo, prepara aí 10 pau. mas uns- Caramba, é mesmo. Não, Só pra se mais ou menos, ligar, viu? calma. Porque assim, isso é feito de Só pra carregador se de ligar. celular. Trifásica. Isso é feito de carregador de celular. E tem instalação. As pessoas não computam isso aí. Porque muitas vezes o cara, não, eu vou comprar o carro elétrico porque eu não vou pagar o IPVA. Em Pernambuco não se paga IPVA de carro elétrico, né? Mas aí as pessoas pensam que isso é eterno. Não é eterno. É. Né? E você teve um incentivo por um tempo, né? isso aí já foi. Agora uma outra coisa, ele falou aqui de shopping, eu lembrei que um tempo desse eu tava com a minha mulher. O que é a percepção das coisas, né? Eu tava no shopping Rio Mar e ela olhou e disse, eu ando muito de carro elétrico. Tô sempre testando carro elétrico e já tive várias experiências. Praticamente eu já dirigi todos aí que estão disponíveis no As mercado. montadoras dão pra você. E aí eu já andei, já passei muitas experiências, já me pautei pelo carro, já deixei de fazer negócio porque eu tava com carro elétrico. Então, tem uma série de situações. Mas o que eu tô querendo dizer é que minha mulher passou, tava lá. Você vai num shopping em Rio Mar, ele tem vários pontos de recarga. Acho que deve ter perto de 20 aí. E aí passou lá, tinha 10. E tava montado lá tava cheio de carro elétrico. Eu disse, pô, por aí. Os elétricos estão tomando conta do mundo, né? Eu disse, por essa percepção, por essa sua visão aqui, é verdade. Agora, se você olhar para o outro lado, aqui tem 10 carros carregando elétrico. Do outro lado tem 3.000 aqui a gasolina. É. Era só virar do lado. Então, você vê ainda como a É, proporção porque o cérebro direciona pra uma coisa nova, né? É impressionante. É isso aí.